Oi pessoal, Fabiano Malheiros, estou aqui com o meu amigo João Coutinho e queria apresentar um pouco ele aí. Primeiro, João, obrigado, cara. Obrigado por ceder um pouco do seu tempo aí para trocar uma ideia com a gente aí. É sempre difícil de casar as agendas e tal, pra gente se encontrar, pô, mas é um prazer aí a gente estar se encontrando de novo. O João Coutinho é bacharel em Educação Física pela USP e já tem livro publicado sobre LPO e desenvolve trabalhos sobre potência, palestras sobre potência. E a gente estava trocando uma ideia aqui antes sobre um novo trabalho que ele está desenvolvendo aí para apresentar nos seus novos cursos e tal. Eu queria que você contasse um pouco aí dessa história, como que é essa novidade aí que você está trazendo para a área, cara. Na verdade, isso não é uma novidade, né? É isso que eu falei, a gente tem dado o curso já há bastante tempo no Brasil todo, mas existe uma questão maior que eu vejo da formação dos professores, que é justamente essa. A educação física, ela precisa já começar a incorporar um novo paradigma que existe já, que vem aí da área das biológicas, da área da física mesmo, das ciências humanas, das ciências que trabalham com biologia em geral, e aí a educação física tá, né? Quem trabalha com saúde, como nós, precisa começar a incorporar, que é essa mudança de paradigma que a gente tem, dessa coisa mecanicista, direcionada, isso causa aquilo, por uma visão mais sistêmica, né, que a gente coloca assim. É um pouco um papo de bicho grilo, mas é um pouco uma loucura. Mas é muito legal, né, cara, porque a gente está acostumado, como até você mesmo falou, que a gente está acostumado com um padrão, né? A gente tem uma visão que veio do treinamento, principalmente, vamos falar do treinamento, né? Que é desde os anos 80, lá quando a gente teve a criação do American College, do Dr. Cooper, né? Essa coisa meio cartesiana, né? Do tipo, se eu corro eu emagreço, se eu como gordura eu engordo, né? Uma coisa liga a outra. E a gente percebe que, na verdade, o organismo humano, né? Que é o que a gente trabalha, ele não funciona assim. Ele não é uma máquina, é uma bomba para o coração, né? Sistema sanguíneo, não é uma bomba guiada pelo coração, não é nada disso. Na verdade, assim, a gente tem diversas capacidades que se unem e formam o corpo humano, que é muito maior do que uma coisa pontual. Então a gente se convencionou trazer essa visão pra gente de que tal coisa acontece no nosso corpo por causa daquilo. E não é verdade. O corpo todo está relacionado. Vamos botar assim um exemplo, né? Para não ficar assim, muito assim. A gente sempre pensa no seguinte, por exemplo, o cara é obeso, ok. Pô, ele é obeso, aí a medicina pensa, poxa, o cara de repente deveria comer menos, vamos fazer uma redução do estômago do cidadão. Ok, reduz o estômago, por quê? Se pensa que reduzindo o estômago, o cara vai comer menos, porque ele vai ter essa sensação de saciedade mais rápido, né? Diminui o número de calorias e logo o cara vai emagrecer. Ok, isso não acontece? Acontece até certo ponto. O fato é que depois disso, a pessoa, né, volta a engordar. E aí você quebra toda essa linha de raciocínio, de que se eu diminuísse o estômago, a pessoa come menos e emagrecer, né? O que você observa é isso, o corpo ele é uma coisa dinâmica, é um sistema, né? Outro exemplo prático do esporte, poxa, você pode treinar o seu atleta o quanto quiser, mas se ele tiver uma cárie, ele já não rende 100%. Quer dizer, uma coisa que afeta o nervo lá no dente, né? Atrapalha, interfere a capacidade do cara de saltar, por exemplo. Então é uma coisa que se desencadeia. Então é mais ou menos isso a ideia hoje, né? A gente tem o site que a gente está trazendo sempre informações, mas a ideia do site é começar a mostrar isso. Como essas coisas, como esse pensamento sistêmico pode ser aplicado, daí você começar a pensar como a gente aplica ele para a educação física para o treino, seja para hipertrofia, para emagrecer, para desenvolver potência mesmo. Então a gente está trabalhando nessa linha. E você falou até, comentando sobre o site aí, aliás eu sou assinante do site lá, eu recebo os artigos e tal. Queria que você falasse um pouco aí do treinamentoesportivo.com,
O site, na verdade, começou como uma forma de eu poder fazer minha terapia, né? De ter um hobby, de falar sobre os assuntos que eu gosto, né? Sobre aquilo que eu entendia que deveria ser educação física. Infelizmente, a gente tem uma visão assim, muito comercial do treinamento, né? Do treinamento em si, da academia, do fitness, mesmo até do esporte. Então, eu quis sempre começar a divulgar isso. Como é do treinamento de potência, que é uma coisa até muito pouco restrita, né? Falar de levantamento olímpico, pliometria, fazer os movimentos com mais velocidade, que era uma coisa que estava muito fora do ano. Então, depois que eu voltei lá da minha especialização na Argentina, eu comecei lá em 2007 com o blog e aí a coisa foi crescendo, né? Comecei a dar curso também, então assim, é uma terapia e eu acho que assim, eu estou muito feliz, satisfeito com o site, com a interação que a gente tem hoje, principalmente com as mídias hoje, como o Facebook, já é uma coisa mais rápida, mais dinâmica, as pessoas comentam, as pessoas discutem, e eu acho que esse é um papel bacana, eu gosto da tecnologia por isso, porque a gente pode integrar todo mundo. E você está no Facebook também como treinamento esportivo? Também, existe uma fanpage, né? Que a gente começou como site e aí a gente descobriu que fanpage é mais rápido. Né? Uma pessoa já compartilha com a outra, já comenta, já pergunta. Então, hoje em dia, a fanpage do site, que é treinamento esportivo mesmo, né? Ela movimenta e gera muito mais artigos, muito mais discussão. E o site fica um pouquinho atrasado. O João estava me contando aqui que você está disponibilizando lá artigos científicos, né, para todo mundo que quiser acessar a página do site, é isso? Sim, a ideia do site é ter informação. A informação é aquela coisa, é livre, né? Cada um faz uso, não adianta ficar escondendo, não tem jeito. A pessoa pega, interpreta e vai usar do jeito que é. É a mesma coisa que eu falo no meu curso, né? Por mais que a gente se ensine ali 8, 10 horas de prática, ainda assim a pessoa precisa ter uma vivência, né? Então assim, eu não sei no fundo como cada um vai usar o que foi ensinado no curso, mas isso é uma coisa que é isso, né? A pessoa tem uma informação, a gente tenta dar os caminhos. Então a ideia do site é justamente essa, ter informação. Muitas das coisas que estão postadas lá às vezes foge um pouco desse senso comum, por isso que eu falei, a gente traz pessoas que estejam ligadas já com mais essa nova dinâmica de trabalhar, dessa mudança de paradigma que é que a gente tentar entender o corpo humano como um sistema maior, né? E não como um mecanismo de uma máquina, né? Então, e a gente estava batendo um papo aí antes e a gente acabou falando sobre o Tim Ferriss, né? Que é o cara que escreveu aquele livro lá, 4 Horas para o Corpo, que vai um pouco de encontro com isso daí que vocês estão querendo desenvolver, né? Treinar menos, sobrecarregar menos o corpo, mas ter bons resultados, né? Eu particularmente assim, não conheço o Tim Ferriss, o livro, né? Na verdade fiquei sabendo mais porque professores eram comentar, perguntar sobre tem um protocolo que ele explica no livro de treinamento de hipertrofia. Então assim, não sou um profundo conhecedor. O que eu posso relatar é que isso eu já estava indo na faculdade, já tinha um grupo de estudo que trabalhava disso lá no 2000, 2001, que é justamente essa questão de como que você trabalha e a questão do estresse. O treino esportivo, a musculação, o que quer que seja, ele é uma sucessão de estímulos estressantes para o corpo que vão provocando adaptações. O que se sabe hoje é que assim, a gente tem que mudar esse paradigma de volume grande, várias horas de treino. Isso já tem sido mostrado que é ineficiente. A verdade assim, é ser mais eficiente, é como conseguir o mesmo resultado com o menos estresse possível no corpo humano. E isso a gente já tem isso, inclusive no treinamento esportivo. Então, uma das coisas que existe é isso, é possível a gente ter um grande nível de hipertrofia sem precisar fazer 1 hora de academia, 1 hora de musculação. É possível você ter um grande nível de redução de gordura sem você precisar ficar 1 hora na esteira. Então é isso, a questão da eficiência, você fazer mais com menos, né? Menos tempo de estresse,
com mais eficiência, significa menos estresse no corpo humano, significa menos condição de fadiga, menos condição de overtraining, mais tempo disponível. Então eu acho que esse é meio que esse caminho. Então eu acho que esse livro do Tim Ferriss, se ele abordou e colocou essa questão, por isso que eu não posso falar porque eu não conheço, claro, ele é comercial, ele vende livro pra caramba, né? Americano, né? E é pro público americano, né? Então exatamente. Tem que vender, né? Mas eu não acho que ele esteja assim, ele com certeza tem algum fundo, ele mergulhou um pouco nessa mas tem bastante referência acadêmica mesmo, comprovando, tem bastante estudo, tá? Ele é bem basado. É legal, é bem legal. Certo. E é bem baseado mais ou menos nessa linha aí, né? Mas sabe que esses dias eu estava lendo uma revista da Associação Brasileira de Academias, né? E os caras estão falando sobre a nova tendência que é para 2014, que é mais ou menos essa linha de treinos curtos. Treinos curtos. Então a nova tendência para as academias hoje é treinos curtos de alta intensidade. Certo. Essa é a linha que as academias vão seguir para 2014, né? Eles estão trazendo como tendência, eles estão trazendo como se fosse uma grande novidade, né? Mas eles estão trazendo como uma tendência. E existe também aí um certo problema, né? Nesse curto de alta intensidade, como prescrever exatamente essa intensidade para cada um, né? Como chegar numa individualidade ali e falar o seu intenso é esse, né? Queria saber mais ou menos a sua opinião aí, como que é, a gente já vem acompanhando já, né, algumas modalidades e tal, falando sobre treinamento de alta intensidade e curto de alta intensidade. E até como você já é um cara que vem da potência, que estuda potência, trabalha com potência... já trabalha curto e intenso, já né? Trabalha nessa linha, né? Qual que é a sua... O que você pensa disso daí? Tá, eu particularmente assim, eu sou muito mais ligado ao esporte do que ao ambiente de fitness, academia, né? Mas claro, eu também tenho alguns alunos que são personal, tenho essa ligação de saúde. O que a minha visão da questão é a seguinte, academia no fundo é um negócio. Tá? Então, tudo que ela coloca como tendência, lança como moda, ela está buscando coisas estão sendo desenvolvidas na ciência. Trabalhar curto e com intensidade, gente, no esporte é desde o Luiz Altopec, entendeu? Ele foi campeão de 5, 10 maratona, fazendo fartlek, que é a essência hoje do que a gente fala dos HIIT, né? O High Intensive Interval Training, que é a moda. Então a academia converte tudo em moda. O que eu acho que é muito importante frisar é, primeiro, que o investimento que eu prego no site é no profissional. Porque independente da moda, como sempre teve, já teve a moda do aeróbio, né, teve a moda das corridas, a gente teve o moda do treinamento funcional, agora a gente tem treinamento intervalado. A academia está sempre vendendo isso porque ela tem que motivar, ela tem que ganhar dinheiro com as pessoas, né, procurando ela para poder desenvolver saúde ou a qualidade de vida. Então, a academia é permeada pela questão do mercado, que é a questão do capitalismo. Né? Então, a gente vê assim, um exemplo que eu sempre dou, quer uma coisa mais de mercado do que você colocar 1 hora de aula de personal, 1 hora de aula de aeróbia, 1 hora de... Né? Por que 1 hora, né? Esse no fundo é a questão. Quando a gente sabe que fisiologicamente isso é contraproducente, quer dizer, um indivíduo que começa a treinar, iniciante, qualquer 15, 20 minutos está mais do que suficiente para você estimular ele naquilo que ele quer. Não tem sentido 1 hora. Mas por que tem 1 hora? Por causa dessa questão de mercado que a gente fala. As aulas são baseadas em períodos de hora-aula, né? Se ganha, não se cobra no mercado, trabalha X horas, se ganha aquilo. E a gente sabe que o tempo fisiológico e esse tempo de mercado é diferente. Então, a minha questão sempre para que fica primeiro, o professor tem que investir para ele ter o conhecimento, eu acho isso. Ele saber manipular. Porque você não pode trabalhar em alta intensidade durante 1 hora. Não existe isso, é impossível, é contraproducente, faz mal para o organismo. Ainda mais pensando num público de academia. Ainda mais pensando num público que não busca tanto o desempenho, está buscando mais a saúde. Quer dizer, então as academias vão criando essas modas, e isso que eu falo, aí vai se criando uma linha de mercado que se cria uma cultura. Então, isso que eu falei, a cultura hoje nossa é que a aula de personal tem que durar 1 hora, né? Senão, se o cara treina, se você explicar para ele que
vai durar 15 minutos, 20 minutos está suficiente, o cara acha que, né, o fato é esse. Então, gente, estou falando para vocês aqui que eu falo, cara, se você está começando, se você é do público geral, que não tem, né, nenhum atleta também trabalha 1 hora de aula pesado, né, não existe isso. O atleta tem fases que são treinadas, claro, tem períodos que ele treina mais longo, mas tem muito mais, a gente se preocupa muito mais com o atleta em treinar mais curto, menos tempo e mais eficiente. Então, gente, é o que eu queria colocar para vocês. Se você, seu aluno, seu professor de personal, gente, quando você é iniciante, a gente trabalha com você no máximo 20 minutos, cara, e enrola 40. Essa que é a verdade. A gente tem que fazer caber, né? E no fundo a academia acaba acontecendo um pouco isso. Como ela determina horários de aula, ela te obriga os professores a se enquadrarem naquele quadro de horas. E aí que eu acho que é o problema, porque tem que haver uma resposta dos professores, porque as aulas deveriam ser direcionadas pelo que o professor tem. Você não tem problema em trabalhar em grupo, mas você sabe que uma pessoa, 10 minutos é o suficiente, que a pessoa um pouco mais avançada, talvez 25, 30, e não fazer caber tudo dentro do horário de aula. Esse é o grande problema, né? Então, uma grande... na verdade, assim, é uma briga contra um sistema imposto, né? A gente está brigando, é um mercado, um mundo capitalista. Não esqueça que boa parte hoje do que a gente está brigando, do que a gente tenta mostrar de mostrar de diferente, veio justamente de um sistema capitalista. Quer dizer, se teve referências, fez estudos de como que tem hipertrofia, como que emagrece e tal, não existe isso. Só que aí vem uma indústria. Então, assim, uma indústria que cria máquinas que, para poder justificar o uso de máquinas, você tem que treinar naquele padrão, 1 hora de academia com as máquinas, nesse sistema que a gente conhece. Aí vem outra indústria que faz treinamento funcional, que tem bastante fundamento, mas aí se cria borrachinha, esse modelo de academia, não sei o que. E aí e aí encaixa aulas de 1 hora, né? Então esse é um modelo comercial. O que interessa é o seguinte: o quanto que nós da área de educação física entendemos o organismo, né, dos nossos alunos, o organismo das pessoas, o que elas precisam, o que elas têm de necessidade e como a gente faz para estimular isso de forma segura. E acredito, quanto menos estímulo, melhor, mais resultado. Perfeito, cara, perfeito. Eu concordo plenamente com você. E é uma briga mesmo contra um sistema imposto, né? Eu acho que o mais importante hoje, Fabiano, é a gente conseguir, com ações que nem a sua, de, né, fazer essas entrevistas com profissionais da área, como tem lá no site, a gente tentar divulgar e fazer com que os professores comecem a ter um pouco mais de consciência disso. E também os alunos que porventura assistam começam a ter um pouco mais de uma noção real de que, cara, uma coisa é o mercado, uma coisa é o que as revistas vendem, o que a gente vê às vezes na TV, né? Infelizmente tem profissionais falando na TV, criar uma cultura que está atrelada a questões comerciais e não uma cultura atrelada à real necessidade do organismo humano, fisiológica, não tem. Então, acontece, existe o tempo fisiológico de adaptação que você precisa, que é o professor vai manipular. Existe a questão mercado, que é você trabalhar e, né, o quanto mais melhor, né, essa cultura tem que acabar, né? A verdade é essa. Para você ter melhor qualidade de vida, você precisa começar a treinar intenso, porque a vida é intensa. Essa que é o ponto. A vida ela não é 10 quilômetros, né? Não estou querendo aqui falar mal dos corredores. Quem corre por esporte é uma situação, né? Mas assim, como você fica muito tempo fazendo trabalho aeróbico, a situação assim, por saúde, você não pode só investir lá, você tem que ter intensidade, porque você sobe escada, você precisa correr atrás, dar um tiro de 10, 15 metros para pegar um ônibus, né? Você empurra seu carro porque quebrou na rua, né? A gente vê até com os próprios idosos, é isso. O problema do idoso é sentar, levantar, não é a caminhada de, né, andar 30, 40 quilômetros. É isso que a gente precisa começar a mudar, começar a entender, e as pessoas precisam começar a entender. Eu acho que uma parte da função que a gente tem é o professor, nós, quanto profissionais da área, como você que estuda, vai a fundo, a gente criar um pouco dessa conscientização, criar um grupo. Vai demorar, mas algum tempo vai ter que começar até a gente chegar no Fantástico, né? A gente chegar, falar com o Drauzio Varela para ele ajudar a gente aqui, mudar essa concepção na Ana Maria Braga, e aí a gente muda o país tudo, né? Isso é assim. Cara, muito legal tudo isso, pô, é incrível, compartilho muito dessa ideia também. Eu acho que
a informação ela tem que ser compartilhada, tem que ser distribuída, tem que ser estar ao alcance de todo mundo, né? E acho que como é uma coisa imposta mesmo, então essa informação ela acaba chegando muito pouco, né? Muito pouco disso chega a poucas pessoas. Então a ideia de tudo isso aqui é levar essa informação mesmo para essa galera que está precisando. Cara, obrigado, Fernando. Obrigado por estar cedendo seu tempo e bater um papo aí com a gente, compartilhar a ideia. Então, para você que gostou desse vídeo, dá um curtir aqui. E se você tiver algum amigo para indicar, clique em compartilhar, que aí a gente compartilha toda essa ideia. Valeu aí, Bocão. A gente fica por aqui. Um abração. Abraço para vocês.